Depois de passarmos aqui por literalmente todos os filmes live actions do Homem-Aranha, Homem-Aranha no Aranhaverso, o espetacular Homem-Aranha a série, etc, etc, chegou a hora de falarmos sobre a que, para mim, é a melhor animação do Cabeça de Teia. Então é por isso que hoje... Homem-Aranha, a série de 1994. E o vídeo de hoje, meus amigos, só é possível graças a NordVPN, a melhor VPN do mercado para que você possa navegar na internet com toda a tranquilidade do mundo. Sabe por que o Peter vivia sendo perseguido pela polícia nessa série? Porque ele não estava navegando pela internet com segurança. Sabia que tudo que tu faz na internet tá exposto? Tá, e agora eu vou te dar a solução. A NordVPN, além de te dar um colete de segurança extra para navegar na internet, também te ajuda a se conectar virtualmente a distintas partes do mundo. Por exemplo, alguma vez você quis ver os Simpsons no Disney Plus e percebeu que não tem no catálogo brasileiro? Ou alguma vez você já perdeu alguma oferta por ela ser exclusiva para alguma parte do mundo? Tudo isso se soluciona em um clique com a NordVPN, porque eles te oferecem acesso virtual a mais de 5.300 servidores em 60 países. Simplesmente você entra no programa, disponível para PC, celular, calculadora, etc. Seleciona o país que você quer se conectar e num pum, a mágica acontece. O bagulho é tão bom que você pode conectar vários dispositivos de uma única vez. Bom, seja por alguma limitação da sua internet, querer proteger seu dispositivo de algum ataque ou simplesmente não quer que alguém tenha acesso a tudo que você faz na net, NordVPN é a solução. Os caras se garantem tanto no que fazem que se você não gostar do serviço você pode pedir reembolso em até 30 dias. Além de barato pra caramba, clicando nesse meu link exclusivo você ganha desconto e claro, aproveita, irmão, o link também vai estar na descrição e no comentário fixado. Sigo. Nossa história começa com o Homem-Lagarto atacando dois trabalhadores na cidade, onde o Homem-Aranha chega e não acredita que tem um Homem-Lagarto atacando gente na cidade. E pertenciam ao elefante cor-de-rosa. Não, moço, era de verdade, eu juro! Tá bom, ótimo. Ah sim, Homem-Lagarto não, mas um cara com a fantasia vermelha se pendurando em prédios com teias, tudo bem, né? Peter Parker trabalha no Clarim Diário, e a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que esse Parker aparenta ser bem mais maduro do que todas as outras versões que eu já cheguei a ver, tanto em aparência quanto na forma de agir. A série não explica, mas pelo que parece ele atua como Homem-Aranha já há um bom tempo. Aqui temos aqueles mesmos problemas de sempre. Peter não tem mãe, não tem pai, não tem tio e vive com a tia May que tá até o talo de dívidas. Aqui eu reforço a minha ideia de um Peter já maduro, porque o Jameson, chefe do Peter, fala que vai dar um bônus de $1000 para quem conseguir uma foto do lagarto. Então ele disputa isso com o Ed Brock e no começo até pensa em comprar uma moto caso ganhe o prêmio. Porém, ao ver a tia May atolada nas dívidas, o cara pensa, putz, ela sempre foi uma mãe pra mim, então não, tenho que fazer de tudo pra ajudá-la. Ou seja, a responsabilidade, meu amigo. Investigando as coisas, Pete logo nota que o lagarto é ele, é sempre ele, Dr. Connors Kotoko, professor do Pete, que queria fazer com que o seu braço inexistente voltasse a crescer e acabou se injetando com uma coisa que o fez virar um lagarto. Enquanto Peter entende que o Connors era bom e ficou daquele jeito por causa dos experimentos, o Ed não. Então o Pete tenta ajudar e o Ed, pelo contrário, quer tirar fotos e expor o Connors pra geral. A ideia do lagarto é clara, transformar todo mundo em lagarto também, mas o Aranha não tá muito afim e derrota o maluco, fazendo com que ele volte ao normal e ainda ganhe o prêmio por ter tirado fotos do lagarto. No dia seguinte, Peter tenta fazer com que a Felícia, sua amiga desde a infância escolar, saia com ele, mas ela nega. E tempos depois, o Aranha acha esse cara muito esquisito e vai atrás dele. Nossa, mas quem é aquele bandido? Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo, eu divido com ele. Puta que pariu, essa piada foi muito boa. Essa série tem muitas piadas engraçadas e apesar de ser antiga, funciona bem pra caramba. Mas enfim, na verdade o cara não era ladrão, em si um homem mandado pelo Jameson pra seguir o Peter, porque só o Peter consegue fotos do Aranha e o Jameson tá meio desconfiado disso. Nessa versão, o Jameson odeia muito o Aranha, e a explicação é que quando ele era mais jovem, um homem mascarado matou sua esposa e depois disso ele passou a odiar gente que se esconde atrás de máscaras. Quando o Aranha vai mandar ele parar de encher o saco e atira a teia nesse cara que sempre é humilhado por todos, o Jameson acaba tendo uma brilhante ideia. Que tal tu virar experimentos para se tornar um homem escorpião e matar o Aranha?
O cara, por incrível que pareça, como é um Zé Ninguém, aceita, então se torna o Homem Escorpião e até derrota o Aranha. Porém, na hora de tirar a máscara do Spider por ordem do Jameson, ele fica meio maluco por ter se tornado essa aberração e sai correndo pro cientista que o transformou nisso pra ver se reverte o processo. O cientista diz que não é possível reverter, então ele fica muito bolado, ataca o Jameson, que é salvo adivinha por quem? Isso mesmo, Spider-Man, que é ajudado pelo próprio Jameson, derrota o vilão. No dia seguinte, o Aranha tá de boa e do nada é atacado por mini-robôs. Robôs mandados por adivinha quem? Norman Osborn. Tava demorando. Que manda esses robozinhos, o Peter derrota e ele fala: ah é? Vou mandar esse robozão então. Quem também tá envolvido nisso e de parceria com o Osborn é o Rei do Crime. Bom era antigamente. Que também tem raiva do Spider porque o cara quer controlar criminalmente a cidade de Nova York e o Aranha não para de encher o saco. Enquanto isso, na vida pessoal, Peter já tá roubando a namorada dos outros, comendo casadas desde 1997. O Flash fica com um pouco de raiva porque levou a Felícia pra festa e ela tá mais interessada no Peter do que nele. Então ele coloca uma fantasia de Homem-Aranha pra tentar chamar a atenção dela e é atacado pelo robozão do Norman, que ao invés de capturar o Peter, acaba capturando ele. Peter Parker então vai em busca do salvamento do Aranha Falso, enfrenta o robozão gigante chamado de Viúva Negra, vence e salva o Flash, que chama ele de Parker. Parker, você não vai dizer nada, não é? Olha esse erro de dublagem, como caralhos o cara sabe que o Aranha é o Parker, enfim. Em seguida, duas merdas acontecem. Primeiro, Ed Brock é despedido do Clarim e joga toda a culpa no Homem-Aranha, ou seja, logo teremos aqui um Venom. Segundo, a Felícia fica com raiva do Peter porque pra ela o Pete é um covarde. Covarde? Mas eu só estava tentando... Você me abandonou. O Homem-Aranha teve que me salvar. Se você fosse metade do homem que ele é... Aliás, não é porque tu é gostosa que o cara tem que morrer por tu, beleza? Semanas depois, o Parker é atacado novamente por esse robozão, que consegue capturá-lo, captura também o JJ e o Aranha manda essa. Não olhe pra mim, talvez não tenha entregue o jornal dele esta manhã. Cara, essa piada foi genial. Aliás, o cara que os atacou dessa vez foi esse cadeirante que o motivo não importa tanto, mas o objetivo do cara é matar os dois. E ao invés de, sei lá, dar um tiro, uma tijolada, arrancar a cabeça, dar veneno, inimagináveis formas de se matar alguém, o cara decide matá-los com uma bomba que falta 1 hora pra explodir. Pelo jeito, a deficiência que o maluco tem não é só nas pernas, é na cabecinha também. Mas sim, JJ e Homem-Aranha são obrigados a trabalhar juntos pra escapar. E por fim eles realmente escapam e com a própria bomba o Aranha explode os robôs do cadeirante. Genial, amigo, genial. Enquanto isso, a vida pessoal do Parker tá meio merda e pra dar uma força, a tia May escola pra ele um encontro com a sobrinha da vizinha, Mary Jane, que primeiramente o Peter não quer porque pensa que ela é feia, porém... Admita, gatão, você ganhou a sorte grande. Haha, eu já vi isso em algum lugar. Você é a Mary Jane Watson? Admita, bonitão. Você tirou a sorte grande. Está tudo uma delícia. A Mary Jane, inclusive, super elástica. A gente não fica sabendo direito o que rolou nesse encontro, mas eu espero que o Peter tenha jogado a teia nela. Uma delícia. No trabalho, o Peter tá sendo meio humilhado pelo Jameson. E o que me chama a atenção é que o Parker ganha mal, é o único que consegue tirar fotos do super-herói mais conhecido e mais importante de Nova York e não consegue arrumar outro emprego. Porra, Peter. Como Homem-Aranha, as coisas também vão mal, porque alguém se passando pelo Aranha roubou uma joalheria e um cara conhecido como Mistério, se passando por super-herói, fala que vai capturar o Spider. Porém, quer que todos os repórteres da cidade estejam lá pra ver, ou seja, o cara quer atenção. Pra tentar resolver a parada, o Peter logo vai atrás do Aranha Falso, que é nada mais, nada menos e nada mais do que o próprio Mistério. E o Mistério é sempre o vilão da hora, cara. Nunca dá pra saber se as coisas são reais ou não, e todas as reencarnações desse personagem até agora foram interessantes. Bom, como o Aranha fica meio ocupado como Aranha, ele não consegue sair com a Mary Jane como Peter, então aqui ele até pensa em desistir de tudo, porém, lembra do tio Ben, lembra que se ele pode fazer coisas boas pras pessoas, ele tem a obrigação moral de fazer e derrota o Mistério utilizando o sentido aranha, e isso também é sempre foda. No dia seguinte, o Parker vai ao encontro com a Felícia para ajudar ela com o trabalho de ciências, mas o problema é que o Dr. Octopus aparece e sequestra a menina. No passado, o Peter lembra que o Otto já foi o seu professor e era um professor muito do bem,
muito compreensivo, etc. Porém, agora ele quer vingança porque a empresa dos pais da Felícia não queriam patrocinar os experimentos bizarros dele e enfim. Primeiro o Aranha tenta derrotar ele, mas não consegue. E depois o Otto sequestra também o JJ e pede um alto dinheiro em troca do resgate dos dois. Como o Homem-Aranha, o Parker não consegue chegar até o Otto. Porém, como o Peter sim, porque ele lembra que o Pete já foi o seu aluno e quer mostrar os experimentos malucos pra alguém. Prêmio Nobel, Otto, prêmio Nobel. Prêmio Nobel, Otto, prêmio Nobel. Parker então vai com o dinheiro do resgate até o maluco, porém lá ele quebra a promessa e diz: olha amigão, eu não vou devolver ninguém não, beleza? Spider-Man então aparece, onde tem com o Octavius uma batalha foda onde por fim usando a inteligência, vence e resgata esses dois. No dia seguinte conhecemos John, o filho astronauta do JJ, e se temos astronauta, óbvio, temos também o Venom vindo do espaço. A simbiose primeiro ataca a nave do John, que cai numa ponte e o rei do crime, sabendo o que tem lá dentro, manda o Rino ir buscar a simbiose pra ele. Enquanto isso, o Brock tá lá tirando fotos de tudo e, claro, joga como sempre a culpa no Aranha. E como o Jameson odeia o Aranha, também joga a culpa nele e ainda oferece um bônus de $1 milhão pra quem matar o Spider. O que realmente importa é que em determinado momento, sim. Que pesadelo. Por um momento eu achei que estava fora de mim. Venom se funde ao Parker, que primeiro fica encantado com todo aquele poder. Isso é muito bom. E o Venom junto ao Parker é sempre foda, até o poder de alterar as roupas do corpo em questão de segundos o Peter aqui tem. O problema é que a simbiose não altera só as roupas, mas também todo o senso e personalidade do Parker, que quase arruma a briga com o Flash. Olha quem de repente criou peito pras coisas. Eu tenho bem mais do que peito, seu idiota. Parker! Flash, você não tem que assistir uma aula? Trata a Tia May mal. Eu não vou ouvir mais nada disso. Espanca violentamente o Rhino, que mesmo se entregando, o Spider ainda tenta matá-lo. O que está fazendo? Eu já disse, eu desisto. Que engraçado. Eu também desisto. Desisto de ser um Homem-Aranha amigo da população. Vai até o Brock, que espalhou a notícia de que foi o Aranha que roubou a nave do John. Você não presta, Brock. E quase se descontrola enquanto conversa com ele e o JJ. Percebendo que essa roupa tá alterando tudo, o Aranha logo vai até o Connors pedir ajuda para que ele analise ela. E percebendo que aquilo é um organismo vivo que altera tudo, ele ainda assim não atira. Porém, quando fica muito mais violento e lembra do tio Ben, ele atira, mas a simbiose vai parar, adivinha com quem? Sim, Ed Brock. O Ed simplesmente odeia o Aranha porque tudo de ruim que aconteceu na vida dele nesses últimos tempos, pra ele é culpa do Aranha. E por causa da ligação que ele tem com a simbiose, logo descobre que o Aranha é o Peter. Partindo pra porrada, ele até vence, porém fala que seria fácil demais matar o Peter agora, que o Peter tem que sofrer tudo que ele sofreu. Então primeiro ele tenta desmascarar o Aranha na frente de todo mundo, mas falha. Depois ele tenta atacar a Mary Jane e enche muito o saco do Peter. Ele literalmente tortura o Peter psicologicamente falando. Mas por fim o Aranha consegue tirar a simbiose dele graças a vibrações sonoras e no final ainda dá uma saída com a Mary Jane. Boa, garoto. No dia seguinte, Peter enfrenta Sergei, Kraven, o caçador, e a história do vilão não vem ao caso, mas eu dei muita risada porque ele tá puto com a mulher porque pensa que ela tá saindo com outro homem. Desculpa amigo, eu não sabia que sua esposa era casada. O que importa é que as coisas dão certo, o Aranha ajuda o Kraven a voltar ao normal e todos fazem as pazes. No dia seguinte o Aranha enfrenta o Duende Macabro, vilão que foi contratado pelo Osborn pra matar o Rei do Crime porque o Osborn não quer ser controlado pelo Rei do Crime. Enquanto isso, na vida pessoal, Peter Parker vai morar sozinho com o Harry, personagem que até esse momento nem tinha aparecido na série direito, nem é tão amigo do Parker, porém, como o Parker é o melhor aluno da escola e o Norman disse que só deixaria o Harry morar sozinho pra estudar, lhe pareceu uma boa ideia levar o Pete pra morar com ele pra convencer o pai, ou seja, dividiam a P. O problema nisso tudo é que o Duende Macabro muda de lado e agora decide trabalhar pro Rei do Crime, que pra testar sua lealdade contra o Norman manda o Duende fazer um atentado a ele. O Duende então sequestra o Harry e como a tia May foi visitar o Pete no AP, acaba também sofrendo com o atentado. Peter Parker fica muito mal com tudo isso porque pensa que a culpa de tudo é dele. E enquanto isso, o Duende Macabro trai o Rei do Crime, sequestra novamente o Harry, que aliás é muito calvo, e o plano do Duende agora é dominar todas as instalações do Rei do Crime, dominar a Oscorp e ganhar todo o dinheiro que puder ganhar.
como esses dois foram traídos pelo Duende, decidem fazer as pazes pra derrotar o maluco. Então jogam o Homem-Aranha contra ele e o plano dos dois é assistir enquanto o Homem-Aranha e o Duende Macabro se destroem. Pra sorte deles, o Duende perde, mas pro azar deles, o Aranha vence. E por fim, Peter decide que sempre ficar por perto da Tia May é a melhor opção. No episódio seguinte, conhecemos Nick Fury, um agente do governo encarregado de derrotar um inimigo intitulado de Camaleão que tem o poder de se transformar em qualquer outra pessoa que quiser. O Camaleão é um tipo de terrorista e quer causar guerras, mas o Aranha descobre que o Camaleão tá disfarçado de Fury por causa do tapa-olho que tá do outro lado do olho, vai atrás e por fim derrota o vilão que agora estava disfarçado de Peter Parker. As várias faces de mim. Na semana seguinte, o Peter vai para mais um dia de luta e os poderes do Aranha simplesmente começam a falhar. E enquanto isso, o Rei do Crime tá perdendo a moral em Nova York porque o Aranha sempre tá atrapalhando as coisas dele. Porém, acalme-se, pois esse homem engolidor de geladeiras tem um plano. Formar nada mais, nada menos e nada mais do que um sexteto sinistro juntando todos os vilões derrotados anteriormente pelo Aranha. O problema é que quando estão quase matando o Spider, eles começam a brigar entre si. Então o Aranha consegue fugir e vai até o Connors tentar descobrir o porquê de seus poderes estarem falhando. Ele não descobre ao certo, mas o Connors diz que pelo jeito os poderes do Aranha simplesmente acabaram. Peter, por incrível que pareça, acaba meio que ficando até feliz. Porém, quando os bandidos descobrem que o Parker tira fotos do Aranha e sequestram a May, pinta o Parker mesmo seus poderes e vai até os vilões. Infelizmente, ele é rapidamente capturado. E aí, finalmente, o Sexteto Sinistro descobre quem é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é Peter Parker. O problema é que eles pensam, pô, das outras vezes que a gente enfrentou o Homem-Aranha, ele tava muito forte, então como é que aqui simplesmente temos esse fracote? Então libertam o Parker e dizem que enquanto ele não trouxer o verdadeiro Homem-Aranha, sua tia não será devolvida. Por sorte, em determinado momento, os poderes do Pete do nada voltam, então ele consegue jogar os vilões um contra os outros, consegue fazer com que não desconfiem que ele é o Aranha e consequentemente a tia May se livra dessa barra. Depois ele vai no Connors perguntar novamente sobre os poderes, e aqui descobrimos que a mutação que transformou o Pete nisso não é única e isolada, ou seja, Peter Parker continua mudando e talvez um dia deixe até de ser humano. No dia seguinte, o Parker tenta se aproximar da Mary Jane, mas ela nega, e aí ele percebe que tem algo que sempre faz com que ela se afaste das pessoas, e esse algo é nada mais, nada menos e nada mais do que esse cara super possessivo agressivo que teve um relacionamento com ela 2 anos atrás e não para de encher o saco da mulher. O cara quer forçar a Mary Jane a ficar com ele, e quando o Aranha tenta impedir algum tipo de agressão, descobrimos que o maluco tem poderes de água. Hydro-Man, que primeiro leva melhor contra o Aranha, mas depois leva pior e é derrotado por ter ficado muito longe da água. No final, então, ela consegue se aproximar mais do Peter e eles até se beijam. Pô, moleque. Dias depois, o Peter volta a ficar com medo da sua perda de poderes / mutação genética e vai pedir ajuda a um tal Charles Xavier. E esse Charles é realmente esse que você tá pensando. Porque aqui, meus amigos, temos a introdução dos fucking mutantes. Wolverine, Ciclope, etc, etc. O Wolverine, inclusive, é chamado de Lobão. O Aranha pede ao Charles uma cura, mas o professor diz que não trabalha com curas, e sim com aceitação. Ou seja, ele treina mutantes e, em geral, faz com que eles aceitem e se sintam bem com o que são. O Aranha não aceita muito bem esse papo de aceitação e vai embora puto. Inclusive, ele trata os mutantes muito mal. Porém, em paralelo a isso, tem um cara querendo acabar com os mutantes. E aí sim, Homem-Aranha, Wolverine e uma boa galera se juntam pra acabar com esse cara. No final, eles vencem. E por fim, o Aranha percebe que não está sozinho e a partir daqui passa a considerar os mutantes como amigos. Apesar de compreender, o Aranha não quer nem a pau se transformar num monstro. Então ele fica sentindo dores, se afasta de todo mundo. Por isso a coisa só vai pra frente mesmo quando conhecemos Morbius. Esse cara esquisito que tá namorando a Felicia, amiga do Peter, e acidentalmente após fazer testes com o sangue que ele roubou do Parker e ser mordido por um morcego se transforma nessa espécie de vampiro. O cara logo começa a atacar a gente, então o Aranha parte pra porrada, mas não consegue derrotá-lo por causa das dores que o Parker tá sentindo. Como Morbius é um vampiro, ele acaba voltando a ser humano quando é exposto ao sol. Então o Homem-Aranha leva ele pro hospital, ele acaba fugindo e todo mundo pensa: porra, o Homem-Aranha sequestrou um cara que tava em coma. O que importa mesmo é que em determinado momento o Aranha realmente vira um monstro. Olha esse tantão de mãos, dá pra bater uma
multipunheta. Ao invés de bater uma punheta, o Aranha vai bater no Morbius, mas não porque quer matar o cara, e sim ajudar, já que se sente culpado por isso. O problema pra ele é que quem aparece nesse exato momento justamente pra matar o Aranha é o Punisher, anti-herói que eu considero foda pra caramba e quer matar o Aranha porque pensa que o Aranha é o vilão da parada. A batalha entre os dois é muito foda, e essa gosma branca é bastante esquisita. Mas o que importa é que por fim Peter se torna o que mais temia, esse terrível monstro aranha, que com facilidade obriga o Punisher a fugir, e meu amigo, que bagulho bizarro. Eu não vi isso quando era criança, mas tenho certeza que se visse eu teria pesadelos. A coisa é que o Punisher se retira, mas depois reforça seu armamento e volta, então ele prende o Aranha, porém, adivinha quem aparece aqui pra ajudar? Sergei, que diz que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena e cai na porrada com o Punisher enquanto o Aranha sai correndo. O Sergei inicialmente acaba perdendo, então o Punisher vai atrás do Aranha, é capturado e é salvo, adivinha por quem? Sergei, que propõe para que os dois trabalhem juntos e juntos eles derrotam o Aranha. O Punisher obviamente tenta matar o Peter, mas a mulher do Sergei, que é uma doutora, chega, dá uma lição de moral nele, dizendo que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena e cura, entre aspas, o Parker. Essa sequência de episódios é incrível. Quem diz que o espetacular Homem-Aranha é a melhor série do Spider é porque provavelmente nunca assistiu essa, assim como eu também nunca tinha assistido. Enfim, fato é que as coisas seguem e o Aranha ainda não se sente 100% curado. E ademais, Morbius ainda está solta. O problema pros dois é que quem acaba aparecendo aqui pra acabar com a festa é o próprio Blade, o vampiro caçador de vampiros. Filho de uma humana com um vampiro. E meu amigo, o cara é irado. Essa série é um personagem da Marvel melhor que outro nas caras aqui. E na segunda parte desse vídeo ainda teremos mais. Em determinado momento, o Aranha começa a trabalhar com o Blade pra pegar o Morbius. E em paralelo a tudo isso, o Parker fica deixando a Mary Jane de lado, fala que não a quer pra protegê-la e ela acaba ficando, adivinha com quem? Isso mesmo, Harry, o calvo. Já o Morbius sequestrou a Felice e quer também transformar ela em vampira pra assim os dois viverem pra sempre. Porém, no meio disso tudo, ele se arrepende, mas já é tarde demais, pois o transformador o acerta e ele acaba se transformando nessa espécie de homem-morcego que, de acordo com o Homem-Aranha, dessa vez é irreversível. Em seguida temos alguns episódios, ao meu ver, chatos sobre um artefato que deixa os outros jovens. Depois um episódio em que, por causa de um vilão, o Peter fica temporariamente velho, e esse sim é bom e engraçado pra caramba. Eu suponho que nós, idosos, tenhamos que nos ajudar. Eu não sabia que você era um senhor idoso, Homem-Aranha. É o trabalho. Ele envelhece a gente. Inclusive, quando volta a ficar jovem com a ajuda do Dr. Connors, a mutação também vai embora e, enfim. Os dias se passam e em determinado momento, adivinha quem aparece por aqui? Nada mais, nada menos e nada mais que Doutor Estranho e o seu rival Mordo, que sequestra Mary Jane e mais uma boa galera pra roubar esse artefato mágico. O Pete acaba entrando nessa espécie de culto pra salvar a Mary Jane. E aqui descobrimos que as pessoas entram nessa parada pra ver uma pessoa que amam e sentem saudades. No caso do Peter, seus pais. Então Mordo também acaba hipnotizando o Parker e junto com a ajuda de todos os outros ele consegue o artefato. Artefato que ele quer usar, adivinha pra quê? Pra libertar uma tal entidade chamada Dormammu. Dormammu, eu vim barganhar. O Strange, no entanto, consegue fazer com que o Aranha volte ao normal. E é aí que juntos eles partem para a batalha mais mortal de suas vidas até agora. Doutor Estranho, Wong, Dormammu, porra, é muito foda o jeito com que essa série consegue pegar dos quadrinhos partículas da história de cada um desses personagens e misturar com histórias do próprio Homem-Aranha. Enfim, por fim os bonzinhos vencem, a vida do Peter volta à normalidade entre várias aspas. Quando os dias se passam e o Peter vê que não tá dando mais pra continuar sendo o Homem-Aranha, que todo mundo tá contra ele decide desistir da parada. Porém, uma senhora super misteriosa e super poderosa chama o Peter pra ter uma conversa e diz que vai precisar dele pra uma super missão. Mas, antes ele vai ter que recuperar a fé em si mesmo. Para isso, Peter Parker vai visitar uma fã, Taina, uma super fã do Aranha, para quem ele se abre um pouco, conta um pouco de sua história e fala que quer desistir. A Taina, no entanto, fala que não, fala que ele é muito importante e não pode desistir.
O Aranha mesmo assim não dá muita bola e vai embora dar uma volta com ela nas teias. Porém, justo nesse momento, o Octopus aparece, sequestra o Aranha, apaga a memória dele e faz com que o Peter acredite que é um vilão. Os dois passam a trabalhar juntos para roubar coisas, porém o Parker, com a ajuda da Taina, consegue se lembrar de quem é, eles derrotam o Octopus e aqui vem o baque do episódio, o choque de realidade de Peter Parker. Porque ele revela pra menina quem é. Pra você, Taina. Uau, você é Peter Parker! É, esse sou eu. Isso é demais! Obrigado, Homem-Aranha! Peter, você é o melhor amigo que eu tenho! E no final descobrimos que a garotinha tem câncer terminal, ou seja, apesar de saber que não tem muito tempo de vida, ela continua mantendo a esperança. É foda, cara, essa cena ela bate em você, tá ligado? Isso faz com que o Aranha comece a também ter esperança. E aí a Madame o chama novamente e diz que agora sim, ele está pronto para enfrentar a maior missão de sua vida. Antes disso, no entanto, o Miranha enfrenta diversos outros problemas e vilões, como nada mais, nada menos e nada mais que o Duende Verde. Seguinte, o Osborn tá tentando produzir uma arma química sob a ameaça do Rei do Crime e a Oscorp acaba sendo explodida com ele lá dentro. Todos pensam que o Osborn morreu, o Aranha inclusive não conseguiu salvá-lo nem encontrá-lo e os acionistas da Oscorp querem logo um substituto pro Norman. O Harry, porém, tem esperança de que o seu pai ainda esteja vivo, então fica muito bolado com os acionistas e com todo mundo e suspeitosamente depois o Duende Verde aparece e começa a atacar os acionistas da Oscorp. Ou seja, aqui temos aquela dualidade de quem é o Duende, Norman ou Harry. Quando a Aranha consegue tirar a máscara, descobrimos que é o Norman, porém o Norman totalmente maluco porque foi afetado pelas armas químicas da explosão, ficou super forte e enfim, aquela mesma história de sempre. Depois o efeito do Duende acaba passando, então Norman fica normal novamente, pelo menos por enquanto, é salvo pelo Aranha, a Felicia agradece o Spider com um beijo por ele ter salvo a sua mãe, que também era um acionista da Oscorp, e as coisas seguem. Por incrível que pareça, as coisas passam a ir bem na vida de Peter Parker. Ele pede demissão do Clarim, recebe uma bolsa do Wilson Fisk, rei do crime, porque é um aluno genial, salvou o Fisk uma vez como Peter Parker, blá blá blá. Enfim, o Peter não sabe que o Fisk é o rei do crime, e o rei do crime não sabe que o Peter é o Aranha. O problema é que do nada a Polícia Federal começa a perseguir o Parker e prende o cara, o acusando de pegar os dados da empresa do Fisk e vender para outros países. Resumindo, terrorismo. O advogado do Peter nesse caso é um tal Matt Murdock, que talvez por esse nome você não conheça, mas aí vai, o Demolidor. Quem armou pro Peter foi o filho do Fisk, que com medo que a culpa viesse pra ele e pro seu pai, jogou a culpa no Peter. Porra, bora jogar a culpa nesse bobão aí, porque ele tem cara de bobão. A coisa é que o Pinto Parker é salvo pelo Demolidor, que aqui na dublagem é chamado pelo nome de Atrevido. Ah, garoto, como se atreve? Como me atrevo? Como você se atreve? Pra quem não conhece a história, o Atrevido ficou cego, foi treinado e agora é um super-herói muito pica que também tem como inimigo o rei do crime, mas não sabe quem ele é, por enquanto. Em determinado momento, ele começa a trabalhar junto com o Aranha e os dois logo descobrem que o Fisk é o rei do crime. Inclusive, aqui conhecemos até um pouco mais sobre a história desse homem engolidor de geladeiras. Resulta que ele sempre foi muito diferente por causa do peso, e o seu pai, um criminoso da máfia, logo o envolveu nos crimes. O Fisk foi preso e quando saiu da prisão, saiu com muito ódio do pai que o abandonou lá. Então ele matou o velho e com o tempo se tornou o que é hoje, o impiedoso rei do crime. De qualquer forma, o Atrevido acha o Fisk. Onde está o outro? Vem aqui, rei do crime. E o nome é Atrevido. Você tem mesmo que ser bem atrevido para desafiar a mim. Ah, garoto, como se atreve? Como me atrevo? Como você se atreve? E depois desse diálogo lindamente dublado, Demolidor e Homem-Aranha capturam o rei do crime, Peter Parker é inocentado, porém, o filho do Fisk acaba sendo preso no lugar do pai. Enquanto isso, na vida pessoal, o Parker tá meio triste porque a Mary Jane tá de noivado com o Harry, porém o Peter sabe que é dele que ela gosta. Porra, o Harry, além de calvo, é mó filhinho de papai, e percebendo isso, ela vai embora com o Aranha deixando o Harry na mão. Mary Jane, você está criando um monstro. As coisas seguem e aqui conhecemos Cletus Cassidy, um criminoso sociopata psicopata que é preso pela polícia e vai parar numa cela ao lado do Ed. Ei, cara, eu podia comer você no café! Ah, é? Eu ia dar uma bela indigestão, cara! Bom, as coisas iam até bem, porém adivinha só quem retorna do espaço? Simbiose, que vai até a prisão e se funde novamente ao Brock. Ed, é você? Não existe mais Ed, nem mais simbionte. Somente Venom.
E como a simbiose voltou e achou o Brock, crack, com nada mais, nada menos e nada mais que a ajuda do Mordo, que fez tudo isso obviamente porque ainda quer libertar o Dormammu. Então ele chama o Venom e pede para que ele roube uma sonda interdimensional das empresas Stark para trazer a entidade de volta. O Aranha, é claro, vai tentar impedir, porém Venom está mais forte do que nunca e vence. Mas adivinha só quem aparece para ajudar? Máquina de Combate, que junto ao Aranha até consegue impedir o Venom. Porém, entretanto, todavia, lembra do Cassidy? Então, o Dormammu meio que sabia que a simbiose ia meio que se reproduzir e fez com que uma parte dela se fundisse ao Cassidy, criando assim o Carnificina. Chame-nos de Carnificina. Carnificina? É um outro símbolo. Juntos eles derrotam o Aranha até que com uma certa facilidade. Porém, quando o Carnificina está prestes a matá-lo, a psicóloga que cuidava do Ed na prisão chega, ele fica meio que com a consciência pesada, impede isso e as simbioses começam a brigar entre si com o Venom dizendo: pode parar, amiga, o Homem-Aranha é só meu. De qualquer forma, nesse momento o Mordo aparece para dar uma lição de moral nos dois, e juntos eles vão embora com a sonda interdimensional. Depois da briga, o Máquina de Combate ficou meio ferrado, porém Tony Stark diz que vai enviar um cara para cuidar de tudo, e esse cara, sim, é o Homem de Ferro. Mas pode tirando dessa música, porque o Homem de Ferro na verdade já chega apanhando e o Venom só não mata um dos dois porque a psicóloga chega novamente, tenta fazer com que ele não se renda à simbiose e ele vai embora com ela. Aqui o Ed, igual ao Peter, tem a sua própria luta interna contra a simbiose, e com a ajuda do Connors, da psicóloga e principalmente pela força de vontade dele mesmo, ele consegue se livrar dessa maldição. Gado demais, deixou a simbiose por causa de mulher. O problema é que em paralelo a tudo isso, o Carnificina ainda tá tocando terror em geral pra reunir a energia vital dos outros e passar pro Dormammu. Então o Aranha vai atrás, tenta impedir, apanha pra caramba e por fim o Carnificina vai embora levando a psicóloga junto. Peter Parker então acaba indo pedir ajuda ao Ed, que pra salvar a psicóloga se funde novamente a simbiose, junto ao Homem de Ferro e o Aranha vai pra porrada contra o Carnificina e o Mordo. No final o Carnificina vai parar na dimensão do Dormammu, e pra salvar a psicóloga, o Venom também se sacrifica indo pra lá. Em seguida, o Stark vê que a tecnologia interdimensional é um problema e decide parar os experimentos com ela. Porém, um dos cabeças desse projeto, o Dr. On, fica muito bolado porque fala que esse é o trabalho da vida dele. E aí quem aproveita toda essa situação é o Rei do Crime, que contrata o cara e financia o projeto. Enquanto isso, Peter Parker tá dando um passeio com a Mary Jane e as coisas estão bastante calmas. Porém o Dr. On faz merda, faz com que acidentalmente os portais interdimensionais se espalhem por toda a cidade e quando entra lá dentro acaba ganhando o poder de viajar entre dimensões, se tornando assim o Mancha. O doutor até que não é um cara mau, porém para se livrar do Rei do Crime e bancar sua pesquisa sozinho, ele decide roubar um banco, onde o Aranha tenta impedir, não consegue e diga-se de passagem, os poderes desse cara são interessantes pra caramba. O Aranha sofre contra o maluco. Em determinado momento, o Mancha tenta atacar o Rei do Crime, mas o Rei do Crime sequestra a mulher que o Mancha gosta para que o Mancha faça tudo o que ele quer. Então é aqui que, por ordem do Rei do Crime, ele ataca o Aranha. Mas ao invés de caírem na porrada até a morte, o Aranha percebe que ele não é um cara mau e juntos, os dois vão pra porrada contra o Rei do Crime. Tenho esperado por isso há muito tempo. O que tem em mente? O concurso de quem come mais torta? Perdoe-me, mas eu sinceramente tava torcendo muito pro Aranha fazer uma piada gordofóbica contra esse cara. De qualquer forma, eles param a briga porque tem um portal crescendo cada vez mais e se continuar assim a Terra vai acabar sendo sugada. Então, com a ajuda do próprio Rei do Crime, do Aranha e do Mancha que se sacrifica para fechar o portal, as coisas voltam à normalidade. Na vida pessoal, com a Mary Jane o Parker tá mó de boa, apesar de que ela tem medo porque acredita que os dois juntos atraem problemas. E enquanto isso, o Harry tá muito bolado porque pra ele o Pete é um ladrão de namorada. Devolve minha casada, arrombado. A Felice, enquanto isso, tá de noivado com esse cara. Porém, ela gosta do Aranha e o Peter até pensa em gostar dela como Aranha e da Mary Jane como Peter.
Esse é o espetacular moleque piranha. Depois ele vê que isso não faz sentido, e a coisa aqui só vai pra frente mesmo quando o Duende Macabro consegue esse objeto que dilata o tempo, e aí o Rei do Crime fica interessado, eles meio que fazem uma parceria pra roubar bancos, o Homem-Aranha tenta impedir e adivinha quem também se mete nessa? Duende Verde, que cai na porrada com o Duende Macabro e em determinado momento descobrimos que o Duende Macabro é o noivo da Felícia. Jason, filho do Macundale, para ser preciso. Nesse momento o Duende Verde chega, sequestra o Macabro e derrota esses dois. Porém o Miranha aparece, derrota o Duende Verde fazendo com que ele fuja, entrega o Duende Macabro para a polícia e no final ainda consola a Felícia. Alguns dias se passam e o Aranha vai até a Madame Teia dizer que não quer mais saber de missão nenhuma. Até porque ele já tem a Mary Jane e sua vida agora está completa. Completa ou não, quem acaba retornando aqui é o Duende, que descobre a identidade do Aranha que por algum motivo decide tirar a máscara nesse lugar que a qualquer momento pode passar alguém. Como nesse dia é o aniversário do Harry, o Norman faz com que o Harry convide o Peter pra lá e o trata com muita estranheza. Osborn nunca foi tão amigável comigo antes. Seu aperto de mão está ficando mais forte. Ele teria quebrado a minha mão se não fosse pela minha força de aranha. Diga-se de passagem, essas adaptações do roteiro são geniais. Eu de verdade queria muito ver algo assim em algum filme live action do Aranha. Bom, o Norman na hora do jantar fica, haha, eu e tu tem um segredo, né, Peter? Que tal a gente contar pra galera aqui? E com medo que o Duende revele sua identidade, Peter Parker causa uma pequena explosão lá dentro, todo mundo sai correndo e ele aproveita pra cair na porrada com o Duende. Inclusive, comparado à primeira parte desse vídeo, dá pra notar uma clara melhora aqui nas cenas de ação. Usando o objeto que dilata o tempo, Norman foge da briga e acaba sequestrando a Mary Jane. Então ela acaba caindo, o Aranha acha que ela pode ter morrido e vai atrás do Duende atrás de vingança. Acidentalmente, o Duende no meio da porrada acaba abrindo um portal pra não sei aonde. Então o Aranha ainda tenta salvá-lo, porém... Sim, sinto que o Sam Raimi pegou muitas inspirações dessa série pro seu filme. Fato é que, se sentindo culpado pelo sumiço / morte da Mary Jane, Peter Parker fica triste pra caramba e novamente entra naquela de querer desistir de ser o Aranha. Porém não desiste e vai conversar com a Felícia porque ela também teve muitas perdas e provavelmente vai entender sua dor. A Felícia, no entanto, tá mais triste ainda, e tudo piora quando o Octopus ataca e ameaça a mãe dela porque há muitos e muitos anos atrás, o Gato, pai da Felícia, descobriu a fórmula do super soldado. Sim, a do Capitão América. E aí o Octopus, o rei do crime, mais um monte de gente, quer tirar proveito disso. Então tiram o Gato da prisão que ele tá e a Felícia inclusive acreditava que seu pai estava morto. O Gato obviamente é o único que sabe e não quer revelar a fórmula. Porém ameaçam a filha dele, bom, eles descobrem, aplicam na Felícia e eu não entendi muito bem. Pelo que parece ela tem o poder de ativar e desativar o soro do corpo quando quiser. Meio esquisito. E mais esquisito ainda é os vilões darem o super soro logo pra ela que nem da gangue deles é. Enfim, Felícia então se torna a Gata Negra. Gostou. E aí o rei do crime, como tem o seu pai de refém, faz com que ela trabalhe pra ele. O plano do vilão é construir um exército de super soldados. Porém, de qualquer forma, a Gata consegue pedir ajuda ao Aranha, eles libertam o Gato, que destrói a fórmula do soro e as coisas acabam terminando com o Gato indo embora pra prisão da SHIELD porque acredita que com ele lá, todos ficariam mais seguros. Em seguida, a Gata Negra passa a trabalhar junto com o Aranha, mesmo sem a vontade dele, porque ele tem medo que mais alguém se machuque por sua causa. Porém, ela fica o seguindo, não para de encher o saco e em determinado momento até mostra ser bem prestativa. Prestativa e gostosa. Apesar disso, Pinto Parker não se aproxima tanto porque ainda tem medo que algo aconteça com as pessoas que ele gosta. E em paralelo a isso, adivinha qual outro personagem retorna aqui? Morbius, que estava hibernando numa caverna que nem morcego, é pego por uns cientistas que querem fazer com que ele volte ao normal, porém, dá errado e ele desperta destruindo tudo. Puta que pariu, o cara tava quieto e foram mexer. Todo mundo acaba se envolvendo nessa confusão. Homem-Aranha, Rei do Crime, Felícia / Gata Negra que fala que ainda o ama, etc, etc. Morbius pede pra que ela acabe com sua dor. Então Felícia aceita e quando vai dar um tiro nele com algo que vai devolvê-lo para as profundezas do sono e hibernação, eles são atacados por uns capangas do Rei do Crime que sequestram o Morbius. Querendo controlar os poderes do vampiro, os vilões até conseguem fazer com que o Morbius
volte à sua fase anterior. E aí o Aranha com a Gata Negra invade o local, cai na porrada com os caras e o vampiro por fim sai correndo. No dia seguinte, sabendo desse papo todo, outra vampira das caras por aqui. Uma tal de Rainha Vampira que quer transformar todo mundo em vampiro. É o Lagarto versão vampiro. A galera logo tenta matar a vilã. Porém, adivinha quem aparece por aqui? Blade, porque essa vampira é a mãe dele. Então ele fica querendo levar ela pra longe pra ver se consegue curá-la. Começa uma porradaria generalizada e até o próprio Morbius aparece pra brigar contra a mulher. O Morbius tá muito do bem aqui, apesar de estar praticamente sem forças porque precisa se alimentar. A Rainha Vampira acaba fugindo e o Blade vai atrás. Então todo mundo vai atrás também. Depois de uma briga, Felice e Morbius decidem seguir caminhos sozinhos atrás da mãe do Blade com o Blade. Ou seja, mais uma vez o nosso querido Parker está sozinho. Adeus, Gata Negra. Eu sei que em breve você voltará, mas eu sempre me lembrarei de você como a personagem mais gatinha dessa série. Bom, as coisas seguem, e enquanto isso, o Harry ainda tendo uns pesadelos esquisitos com o Duende e com o Homem-Aranha. Enquanto isso também, lembra que o Duende ficou preso naquela espécie de buraco negro? Então, dali ele consegue entrar em contato com o Harry, começa a passar umas coordenadas e alguns momentos depois o Duende Verde suspeitosamente aparece depois que o Harry inala um gás verde. Inclusive a explicação aqui sobre como o Duende entra em contato com o subconsciente do Harry é bem mais aceitável do que os filmes em live action. Lá dá a entender que o Harry tá maluco, já aqui dá a entender que o Duende de dentro do buraco negro consegue entrar em contato com ele. Facilmente dessa vez o Aranha o derrota e descobre que sim, Harry que agora tá como Duende. Porém o Harry também descobre que o Aranha é o Peter, então tá aí, tá feita a bagunça. Harry foge, e enquanto isso adivinha quem dá as caras por aqui de novo? Punisher, que por causa do sumiço da Mary Jane acredita que o Peter é o Duende. Ao invés de falar que não é o Duende, e sim o Aranha, já que o Punisher já sabe que o Aranha é do bem, o Peter decide meter o louco e fugir usando acessórios do Duende que ele achou com o Harry. E apesar disso ser uma puta ideia ruim, confesso que foi legal ver o Parker usando o planador. O problema é que nesse momento o Harry aparece para atacar os dois, e depois de descobrir que o seu pai é o Duende, o Harry fica mais louco e mais focado do que nunca para ver se finalmente consegue dar orgulho ao Osborn e destrói o Peter, que para ele é um traidor, ladrão de casadas. De qualquer forma ele acaba sendo derrotado, e em seguida Mary Jane Watson retorna porque na verdade era óbvio que ela não estava morta, ou será que estava? Depois dela ter passado ao lado do Aranha por tantas e tantas coisas, Peter Parker decide tomar uma decisão. Tudo isso me fez perceber o quanto você é preciosa pra mim. Mas eu estou apaixonada por um grande rapaz. Mary Jane, há uma coisa que preciso mostrar a você. Depois disso, ele pede a MJ em casamento, e a reação dela é a melhor de todas. Quer se casar comigo? Mary Jane! Puta que pariu, se eu peço a mulher em casamento e ela mete uma dessas, eu com certeza entro em depressão. Mas na verdade ela aceita, e só fez isso pra provar que sempre que precisar, Peter Parker estará lá. Para ser padrinho de casamento, eles vão convidar o Dr. Cotoco. Porém, 3 lagartos aparecem dizendo que são filhos do Connors, sequestram o doutor e acabam levando a Mary Jane junto. Mas como assim filhos do Connors, craque? Bom, o Connors fazia experimentos e esses experimentos acidentalmente fizeram com que esses lagartos evoluíssem e agora eles querem pensão. Enfim, com a ajuda do próprio Connors, Mary Jane escapa. Então o Aranha aparece, fala pra ela fugir e ela fica com raiva disso porque queria ajudar. De qualquer forma, as coisas seguem, o Dr. Connors se transforma, mesmo sem a sua vontade, em lagarto. Então toda a sua personalidade muda e ele diz: sim, seus porra, eu sou o pai de vocês e o que a gente tem que fazer é destruir os humanos. Em paralelo a tudo isso, Mary Jane foi até a Sra. Connors e lá elas descobrem que o doutor deixou essa bomba que precisava ser ativada caso alguma merda aconteça, levam juntas a bomba até o esgoto e quando ativada, todos os lagartos e o próprio Dr. Connors voltam à normalidade. Depois disso, Peter percebe que a Mary Jane, além de ser linda, é muito foda. Então sim, o moleque piranha tá mais que apaixonado.
O dia do casamento de Peter Parker logo chega, porém nesse mesmo dia ele enfrenta o Homem-Escorpião, ele ganha um presente de casamento como Peter Parker do Wilson Fisk, que obviamente não sabe que o Peter é o Aranha, e também enfrenta nada mais nada menos e nada mais que o próprio Harry / Duende, que atrapalha totalmente o casamento porque, claro, ele ainda tem ódio do Peter pelo Peter ter roubado a casada dele e quer casar com a Mary Jane no lugar do Peter. É muito boa essa parte porque o padre desmaia de medo, aí o Harry faz com que ele acorde e diz: bora amigão, continua esse casamento aí. De qualquer forma, o Aranha intervém, a Liz, personagem que mal apareceu na série direita, intervém dizendo que ama o Harry mesmo nunca tendo dado nem um beijinho nele. Finalmente o nosso espetacular moleque piranha se torna um homem casado com os anéis de May e Ben Parker. Felicitações, Peter. O dono desse canal deseja tudo de bom pra você e sua casada. Como o Peter Parker alugou um AP pra morar junto com a MJ num bairro meio paia, a May decide que vai vender a casa pra morar com a tia da Mary Jane. Porém, o Parker sente que a tia May, por algum motivo, tá escondendo algo muito sério dele. Logo, esse cara chamado Milo aparece dizendo que era o melhor amigo de Ben Parker. E entre conversa vai, conversa vem entre ele e a May, o Peter fica mais certo ainda de que estão escondendo alguma coisa dele. Seguindo esse cara, o Peter descobre que ele trabalha pra SHIELD. E escutando uma conversa entre ele e o Fury, o Aranha escuta o Fury dizer que precisa com que todos acreditem que os pais do Peter trabalhavam para os Estados Unidos da América, porém traíram o país e começaram a ser espiões russos. Toda essa conversa é interrompida porque o Sexteto Sinistro ataca e foge da SHIELD, lugar onde eles estavam presos. Mas o que importa mesmo é que quando o Peter força a barra, a tia May diz que sim. Os pais do Peter trabalhavam para os Estados Unidos, mas também para a Rússia como agentes duplos. Então no meio dessa confusão eles traíram o país e acabaram morrendo num ataque de avião. O Peter, é claro, não acredita nisso e acaba indo até a Rússia para investigar a parada. E eu não entendi muito bem o que ele descobriu, mas pelo que parece, a Rússia tinha posse de uma arma que destruiria o mundo. Os pais do Peter tentaram impedir isso e foi por isso que acabaram morrendo. O rei do crime, quando fica sabendo disso, óbvio, quer essa arma. Então ele manda o Sexteto atacar e captura o Aranha. O problema é que quando está prestes a tirar a máscara do Peter, todos são atacados e presos por Red Screw, o Caveira Vermelha, que fala que quer dominar o mundo com a arma, etc, etc. O rei do crime se solta e logo descobre que o Caveira Vermelha não é o Caveira Vermelha, e sim o filho do Caveira Vermelha que ainda quer dominar o mundo com a arma. Ele e o rei do crime entram em uma briga por essa caixinha que contém coisas sobre a arma, mas por fim o rei do crime a consegue, todos voltam aos Estados Unidos e essa viagem ao menos serviu para que Peter Parker e tia May descubram que os pais do Pete nunca foram traidores. Mas então, meus amigos, Rússia, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, sabe o que tudo isso tem a ver com a Marvel? Sim, o Capitão América, gostoso. Então, sentem-se, porque agora lhes contarei uma história. Há muitos e muitos anos atrás, um cientista chamado Einstein criou a fórmula do super soldado e assim surgiu o Capitão América. O plano do governo dos Estados Unidos era criar um monte de soldados assim. Porém, a fórmula foi destruída pelos russos, o Einstein foi morto e após tentarem replicar a fórmula, os Estados Unidos recriaram outros 5 super soldados. Porém, soldados que tinham poderes diferentes e falhos, poderes que iam acabando com o decorrer do tempo. Então criaram um anel para só ativar esses poderes em momentos específicos e liderados pelo Capitão América lutaram contra o exército russo do Caveira Vermelha. No meio dessa batalha, o Caveira Vermelha ficou preso nessa espécie de máquina, porém o Capitão América também. Então muitos e muitos anos se passaram, a guerra teve um fim e os super soldados foram esquecidos. Cada um desses soldados, no entanto, tinha uma chave para ativar essa tal arma. E sabendo disso, o rei do crime manda os sinistros irem atrás de cada um deles. O Milo, inclusive, foi um desses soldados e não queria que a May vendesse a casa porque uma das chaves está nela. Já que Ben Parker era o melhor amigo dele, ele confiava muito no Ben e decidiu deixar a chave lá. De qualquer forma, em determinado momento, o rei do crime consegue todas as chaves faltando apenas uma. E é aí que todos os super soldados coroas se juntam para lutar contra o rei do crime e o Sexteto Sinistro. Apesar de lutarem bem, os poderes falham e todos acabam sendo capturados. Então o rei do crime consegue todas as chaves, porém, entretanto, todavia... O que significa isso? O quê?
Sim, Camaleão é um traidor e estava trabalhando infiltrado para o filho do Caveira Vermelha porque eles são quase irmãos, pois foi o Caveira Vermelha quem criou os poderes do Camaleão e foi quem o criou desde criança. E cara, isso faz total sentido, porque a primeira vez que o Camaleão aparece na série é como um terrorista. Bom, com todas as chaves, eles primeiro as usam para trazer o Caveira Vermelha de volta. Então ele retorna, ameaça todo mundo, diz que vai destruir, controlar tudo, porém, entretanto, todavia, adivinha também quem retorna aqui? Sim, o Capitão América, que arma uma tremenda confusão lá dentro, todo mundo acaba sendo libertado, o Caveira Vermelha foge com o filho e o Rei do Crime captura o Camaleão dizendo que ele tá fudido e brincou com a pessoa errada. O Red Skrull, no entanto, acaba ativando a arma, que se trata nada mais, nada menos e nada mais do que essa máquina que dá poderes sobre-humanos ao filho dele. Poderes de eletricidade, o transformando assim no Electro. A reação do Rei do Crime ao descobrir isso foi exatamente igual à minha. Quer dizer que a arma secreta e poderosa que todo mundo tava afim era isso? É só isso. Mais diferente do que todos pensam, esse Electro é mais apelão e mais poderoso do que nunca. Aqui o cara tem o poder de controlar a energia do mundo todo. Então ele taca o terror em geral, incluindo na SHIELD, e fala que quer comandar o mundo. Enquanto isso, o Caveira Vermelha tá caindo na porrada com o Capitão América e novamente os dois acabam entrando naquela máquina de energia. Máquina essa que acaba sugando o Electro também depois de uma briga contra o Aranha. É só isso, essa era a arma mais letal do universo. As coisas então voltam à normalidade, porém, enquanto Peter tá curtindo a lua de mel com a Mary Jane, adivinha quem aparentemente não tinha morrido e retorna aqui? Hydro-Man, o ex-namorado possessivo da Mary Jane, que sequestra a menina, o Aranha vai atrás e... que maluco chato é esse Hydro-Man, viu? Puta merda. Enfim, primeiro Peter não acha e a tia da MJ joga toda a culpa nele. Como se atreve? Como se atreve a me acusar de fazer mal à única mulher no mundo que eu faria tudo pra proteger? Ah, garoto, como se atreve? Como me atrevo? Como você se atreve? Mas depois ele procura mais, investiga, acha, perde, mas é salvo pela Gata Negra que até dá em cima dele. Hashtag Morbius Corno. Além de ter um filme ruim, ainda sofre com isso, coitado. Em determinado momento, a própria Mary Jane, com poderes que ela não sabe como conseguiu, derrota, entre aspas, o cara. Então ela vai investigar com o Conas que porra aconteceu com ela, não descobre nada e novamente é sequestrada pelo chato. Amigo, pare, tá feio pra você já. Enfim, ele acaba levando a menina pra um laboratório onde diz que foi criado. E aqui vem a grande revelação de tudo. Essa parte realmente me fez ficar assim. Então, quando o Hydro-Man morreu, esse cientista pegou o DNA dele e fez uma cópia. Porém, uma cópia que ainda sentia sentimentos pela Mary Jane. Então o doutor, como sabia que ela tinha morrido ou, sei lá, desaparecido, também fez uma cópia dela com o DNA do próprio Hydro-Man. Ou seja, essa Mary Jane é um clone, com sentimentos, porém um clone. O doutor diz que clones não vivem muito, ou seja, os dois vão morrer logo logo. E em determinado momento, sim, acontece. O clone da Mary Jane morre. Adeus, clone da Mary Jane. Eu sempre me lembrarei de ti por ser a casada que fez o nosso moleque piranha feliz enquanto pôde. E cara, essa história é bem pesada, bizarra e estranha. Coitado do Peter, o cara foi do céu ao inferno em questão de segundos. No final desse mesmo episódio, quem aparece é a Madame Teia, que fala que nada está acabado, que ela tem uma missão muito pica pro Aranha e que se ele fizer tudo certo, dirá onde está a verdadeira Mary Jane. Mas qual caralhos é essa missão? Isso eu te direi agora. A Madame Teia meio que é parceira de um tal Beyonder, um dos seres mais poderosos do universo Marvel, uma entidade cósmica capaz de fazer uma caralhada de coisas e até alterar a realidade. Essa entidade chama o Aranha e diz que quer fazer um experimento. O experimento é o seguinte, o cara quer saber o que é mais forte, o bem ou o mal. Então ele observou a Terra, um planeta que entende bem desses dois lados, e observou esse outro planeta que só há bondade. Então ele pegou alguns caras maus da Terra, como o Doutor Destino, o Octopus, o Lagarto, etc. e jogou nesse planeta para que eles destruíssem tudo. E como na cabeça da entidade o Aranha é a representação do bem, ele pegou o Peter para fazer com que o Aranha impeça isso. Porra, essa entidade não tem o que fazer, né? Não tem um boleto para pagar, aí dá nisso. Como tem mais de um vilão nesse planeta, a entidade dá ao Peter o poder de escolher alguns super-heróis para lutar ao lado dele nessa batalha. Então o Aranha chama o Quarteto Fantástico,
Ferro, Tá na hora do pau. o Homem de Ferro, o Capitão América e a Tempestade dos X-Men. Então é aqui que sim. Tá na hora do pau. Obviamente, em determinado momento, os bonzinhos vencem, até porque os vilões nem quiseram unir forças e etc. Então a entidade manda tudo de volta, menos o Aranha, porque isso foi apenas um teste para provar que o Spidey estava à altura do que está por vir. E agora sim, chegou realmente o momento de enfrentar o seu maior desafio. A entidade acaba levando o Aranha de volta para a Terra, porém uma Terra de outra realidade, uma realidade totalmente devastadora onde o Peter perdeu o tio Ben, a tia May e logo foi clonado pelo mesmo cientista que clonou a Mary Jane. Então o clone se juntou ao Carnificina e destruiu tudo. E quando eu digo tudo, é tudo, porque o clone literalmente destruiu a Terra e mais um monte de outras realidades. Então, como o Beyonder tinha o poder de voltar no tempo, ele voltou, ficou fraco por isso e por não conseguir por si só alterar a realidade e derrotar os planos do clone do mal, ele recrutou um monte de aranhas de um monte de realidades distintas para impedir que no futuro isso aconteça. E porra, isso é muito foda. Então, meu amigo, agora sim, sem mais delongas, partimos para a super batalha final. Tá na hora do pau. As várias faces de mim. Isso não está em você, porque não está em mim. E você sou eu. Puta que pariu, esse episódio é foda, essa batalha é foda, essa série é foda, o Stan Lee é foda, o Homem-Aranha é foda, porque o nosso Homem-Aranha faz com que o tio Ben de uma outra realidade apareça pra falar com o Peter Clone. Eu sei que passou por dificuldades, mas nesta dimensão vou cuidar de você. Não importa, eu amo você, rapaz. Também amo o senhor, tio Ben. Também amo o senhor. Lute, Peter. Lute com seu coração e sua alma. Seu coração e alma reais. E depois dessa conversa, o clone se desculpa por tudo, tenta vencer a simbiose dentro de si por não saber se vai conseguir ou não vencer, por fim, se autodestrói. Nossa senhora, olha esse final, imagina uma adaptação dessas pro cinema um dia, eu espero estar vivo para ver isso acontecer. No final, todos os aranhas voltam às suas respectivas realidades e a Madame Teia diz que finalmente vai levar o Peter até a verdadeira Mary Jane. E eu queria muito ver esse reencontro acontecer, mas sim, não iremos ver porque a história da melhor adaptação do Aranha até aqui acaba agora. Então lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades e até a semana que vem. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?